A inflação divulgada pelo IPCA, que é o índice oficial utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para o sistema de metas de inflação, fechou o mês de julho em 0,96%. E o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, beleza? Então, direto ao assunto, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com você alguns sites, a gente vai ver junto. Então eu estou aqui agora no site do Banco Central. Primeira informação que eu quero compartilhar com você é isso aqui, ó. Meta de inflação para o ano de 2021, como você pode ver aqui, ó, 3,75, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais. O que na prática significa dizer que é 1,5 para cima e 1,5 para baixo, ou seja, 3,75 é o centro da meta e o teto da meta é 5,25, porque é 3,75 mais 1,5. Fechado? Isso aqui ajuda a gente a entender, quando a gente quiser olhar a inflação e saber em que ponto nós estamos. Será que nós estamos dentro da meta, fora da meta, acima da meta? Ou será que nós deixamos a meta aberta aí? Quando a gente bater, a gente dobra a meta. Brincadeiras à parte com relação a esse lance de dobrar a meta, agora você já sabe o que é a meta de inflação. E eu vou compartilhar aqui com você agora o site da Investing, que é nesse site aqui, ele traz um pouco sobre a projeção, sobre a perspectiva de mercado. Então o IPCA fechou em 0,96, como você está vendo aqui, mas o mercado projetava 0,94. Então o mercado já havia feito uma projeção para isso, era já uma projeção alta de 0,94. No entanto, é importante que se diga que o resultado oficial veio, apesar de ter vindo em linha com a expectativa de mercado, veio maior do que o esperado. E isso para a gente é um sinalizador importante, tá? Quando a gente olha para esses resultados, a gente também precisa olhar se esses resultados estão em linha ou não com o esperado pelo mercado. Porque se está muito diferente, nesse caso veio maior do que o esperado, ok. Mas a dispersão não é muito grande, de 0,94 para 0,96. Mas é importante a gente olhar isso, porque isso vai sinalizar o comportamento dos mercados olhando para o futuro, tá bom? Agora eu vou vir aqui no site do IBGE para a gente falar especificamente da inflação, para a gente estudar, olhar o que está dentro dele. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está gostando desse material, se está fazendo sentido para você, lembra, se inscreve aqui nesse canal, porque aqui a gente traz conteúdo relevante para a tua carreira no mercado financeiro, para que você possa entender muito mais do que as manchetes de jornais trazem e você possa com isso, inclusive, aumentar o seu repertório, o seu conhecimento de mercado financeiro. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, tá bom? Voltando aqui para o site do IBGE, eu gosto de mostrar o site do próprio IBGE, porque isso aqui é o que a gente chama de fonte primária da informação. Porque hoje os jornais estão repletos de informação a respeito da inflação natural. Esse canal aqui também está repercutindo a inflação. Só que a informação que eu trago para você e que outros portais, outros jornais trazem, na verdade, são informações que repercutem esta informação primária. Então eu sempre gosto de, na hora de trazer essa informação, vir na fonte primária, porque aí a gente sabe exatamente o que está rolando. Quando eu clico ali, ele traz esse release, que é uma informação, um resumo do que rolou, tá? E eu vou clicar aqui, ó, em apresentação IPCA julho de 2021, tá? E aí ele vai trazer pra gente uma informação importante sobre a inflação. Ó, a inflação acelerou para 0,96 com os reajustes dos preços da energia elétrica, registrando o maior resultado para o mês desde 2002. O que isso aqui significa? Que desde 2002, o mês de julho não tem uma inflação tão alta. Veja, desde 2002, ou seja, quase 20 anos aí, né? Eu vou clicar aqui em apresentação IPCA e aqui a informação completa sobre o índice, tá bom? A gente vai analisar junto, a gente vai saber o que mais pesou no índice, o que vem derrubando o índice e entender um pouco mais sobre a sensação de inflação. Por quê? Quando a gente fala que a inflação fechou o mês de julho de 0,96 e a gente fala, por exemplo, que neste ano a inflação está em 4,76,
ou que nos últimos 12 meses a inflação está em 0,899, vou explicar melhor isso, mas antes de explicar eu queria ouvir de você, ou melhor, queria ler você. É bastante provável que a sua percepção de inflação seja muito maior que isso. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo. Quando você vai ao supermercado ou quando você vai consumir alguma coisa, pagar as escolas dos filhos, enfim, como que tem sido a sua percepção de inflação aí na tua região? Então escreve assim nos comentários, olha, eu sou da cidade X e aqui na minha região a percepção que eu tenho de inflação é muito maior do que 4,76, ou seja, a percepção que eu tenho é que em geral os preços subiram mais do que 4,76 ou menos. Seria legal a gente conhecer isso, então deixa aqui nos comentários falando a sua cidade e a sua percepção de inflação, tá bom? Agora, falando sobre percepção de inflação, é importante a gente destacar uma coisa. A percepção que cada indivíduo tem de inflação, necessariamente ela tem de ser diferente do que o índice divulga. Por quê? Porque o índice, ele é uma cesta de produtos e serviços ponderados ali pelos seus respectivos pesos e ainda ponderado pelas suas respectivas regiões, tá bom? Significa dizer o seguinte, uma das coisas que puxou o índice para cima foi a energia elétrica, a gente vai ver aqui, aproximadamente uma alta de 7% só na energia elétrica. Então quando a gente vai pagar a conta de luz, a gente fala, caramba, 7% de aumento. Só que no IPCA não virá 7% de aumento. Por quê? Porque o seu orçamento ele não é 100% para pagar energia. Então a metodologia ela vai trazendo isso aí ponderado pelos seus respectivos pesos. Falando aqui de um jeito bastante simplista, suponha que você gasta 10% daquilo que você consome no mês inteiro como energia. Tá bom? Então se a energia veio com 7% de aumento, ela representaria no índice 10% disso, ou seja, ela representaria no índice 0,7 de aumento. Então só para você entender como é que funciona o lance das ponderações, tá bom? Então vamos lá. Eu disse no começo desse vídeo que eu mostrei para você no começo desse vídeo a meta de inflação para este ano. A meta de inflação para esse ano é de 5,25, que está lá no site do Banco Central. Neste ano, nós estamos com uma inflação de 4,76. Significa dizer que se em agosto nós tivermos uma inflação de 0,5%, 0,5%, já era, estourou a meta do mês. Ou do mês não, do ano. Então, o que eu quero dizer com isso é, esse ano nós não vamos cumprir a meta de inflação e quando nós não cumprimos a meta de inflação, o presidente do Banco Central vai precisar reportar uma carta aberta ao ministro da Economia para explicar quais foram as circunstâncias que nós estávamos inseridos que o Banco Central não bateu a meta de inflação, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. Nesse gráfico ele traz pra gente a variação mensal, então você pode ver aqui em ponto 96, a variação anual é de 8,99, então só para tirar uma dúvida aqui, ó, neste ano 4,76, mas o acumulado de 12 meses 8,99, tá bom? Aqui, ó, tem uma informação importante, que inclusive vai ao encontro daquilo que eu pedi para você comentar aqui, comenta a sua cidade, olha só. Ele traz pra gente a variação mensal por região. Então, eu sou de São Paulo, então na média, os preços em São Paulo subiram 0,98, tá? Que é mais do que a média do Brasil. Só que não é muito diferente da média do Brasil. Só que se você que está aqui me vendo é de Curitiba ou de Porto Alegre, você sente muito mais a inflação porque na média a inflação na tua região está maior, tá bom? Só que aí quando a gente olha para o Brasil, 0,96 com essas regiões aqui estando abaixo da média geral, tá bom? Aqui ele vai falar sobre a inflação do ano, então se a gente pegasse aqui, ó, Curitiba, Porto Alegre, que mais? Aqui, ó, Fortaleza e algumas outras regiões, Vitória, depois Campo Grande, estas regiões, só estas regiões, se nós fôssemos medir a inflação só nestas regiões, nós já teríamos extrapolado a meta de 5,25, tá bom? Aqui ele traz pra gente o peso dos grupos, tá? Então, o quanto que cada grupo vai pesar dentro do índice. Então, alimento pesa 20,9 e depois transporte 20,76. Habitação, então teve uma alta significativa em habitação. Então lembra daquela ponderação que eu falei, olha assim,
assuma que você eventualmente gaste 10% do teu consumo com energia elétrica. E aí, essa variação virá 10% da variação da energia elétrica virá na composição do índice. Então é bom a gente entender isso, que por exemplo, energia elétrica é um produto do grupo habitação. E a habitação tem um peso de 15,64. Não significa que aumentou, ele é o peso dentro do índice, tá bom? Então tá aqui os grupos, tá? Então quando a gente olha, a habitação em julho foi o que mais teve uma alta, tá? Então, considerando os pesos que a gente viu no gráfico acima, e aí a gente vai trazendo a elevação média de preço destes grupos, a gente percebe que o grupo habitação é o que teve a maior alta no índice. Ele representou aqui quase metade do índice, né? Ele representou 0,48%. Quase metade não, para ser bem preciso, ele representou metade do índice. O índice subiu 0,96, tá? Então é importante a gente olhar. Esse gráfico aqui de índice de difusão, ele está mostrando pra gente o percentual dos itens que tiveram uma elevação de preços durante esse período, tá bom? Principais impactos no índice de julho. Aqui eu tenho, ó, energia elétrica, passagem aérea, gasolina, gás de botijão e automóvel usado. E os que caíram mais em julho, cebola, arroz, batata inglesa, produtos farmacêuticos e plano de saúde. Mas é importante a gente ler o seguinte, olha, ele está dizendo que isso aqui caiu em julho. Mas, se a gente vê a alta acumulada no ano, essa queda de julho, a gente ainda está com um arroz muito alto. Principais altas em julho em relação ao alimento. Então, olha só, tomate subiu muito, cenoura, frango em pedaços. Aí a gente vem aqui, ó, pro leite longa-vida, café moído e por aí vai, tá bom? Aqui ele vem falar sobre as principais quedas, então teve queda da cebola, batata inglesa, hortaliças, arroz. Mas por que eu quis falar do arroz especificamente? Porque o arroz em si caiu em julho, tá? Mas olha só, acumulado nos últimos 12 meses, ele tem uma alta de quase 40%, tá bom? Então é bom a gente sempre fazer uma leitura. O preço do arroz caiu em julho, tá, meu amigo? Mas isso aqui não quer dizer nada, porque a gente ainda tem uma alta acumulada de 40% nesse item, que é tão básico na cesta de consumo de qualquer família, né? E aqui ele vem trazer a variação por região, tá? Então Curitiba, Campo Grande, então Campo Grande e Brasília teve uma variação de alimentos e bebidas ainda maior, né? Se a gente pegar aqui, acho que Brasília foi o que teve maior. Brasília e São Luís, tá? Teve a variação de alimentos e bebidas maior no mês de julho, tá? Então ele vem trazer pra gente a variação no domicílio e fora dele, tá? Alimentação no domicílio, tá? Então o que aumentou muito? Aves e ovos, carnes industrializadas, tubérculos, e aqui tem a queda de preço de algumas coisas aqui, ó, sal, frutas e por aí vai. Aqui ele traz pra gente não alimentícios, e aqui tem um ponto importante pra gente olhar, ó. No mês de julho, passagem aérea teve uma alta de 35%, tá? E aí, apesar da alta de 35%, neste ano, passagem aérea acumula uma queda de 25,89%. Por quê? Ela caiu muito no último ano em razão do cancelamento de viagem e tudo mais, em razão do home office, em razão de uma série de coisas. E, ó, no ano ela tá com uma queda de 25,89%, mas nos últimos 12 meses tem uma alta de 42%, tá? E aí tem mais coisas aqui pra gente olhar. O grande ponto que puxou muito a nossa inflação para cima foi o preço da energia. Em São Paulo, a energia teve uma variação de quase 13%. Curitiba, 11% e assim sucessivamente. Você pode ver na tua região olhando para esse gráfico aqui. Também sobre o aumento do preço dos combustíveis, gasolina aqui por região. E aí eu quero trazer para você uma outra informação que não tem muita relação com este IPCA, mas tem relação com a última reunião do Copom, porque hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu a ata da reunião do Copom,
que aconteceu na semana passada, onde o Copom aumentou a taxa de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, justamente para conter essa inflação. E aí eu quero passar aqui com você pela ata, tá? Entre outras coisas que ele traz aqui sobre a inflação, uma preocupação que o Copom tá com a possibilidade de inflação nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui maior para que você consiga ler junto comigo, tá? Então aqui uma preocupação que o Copom manifestou na reunião sobre um risco de aumento duradouro de inflação nos Estados Unidos e a consequente reprecificação nos mercados financeiros podem tornar o ambiente para as economias emergentes desafiador. O que isso aqui está dizendo na ata do Copom? Olha só, os Estados Unidos imprimiram dinheiro como se não houvesse amanhã para combater o Covid, ok? E agora existe um risco muito grande de inflação lá. Se a inflação lá vier alta, os Estados Unidos terão de elevar sua taxa de juros. E se o Fed, que é o Banco Central norte-americano, elevar a taxa de juros, o que na prática vai acontecer é que o dólar em relação ao real tende a subir ainda mais. Porque o real é um país, o Brasil é um país emergente. Para conseguir não ter essa fuga de capital para lá, a gente vai precisar subir muito a nossa taxa de juros. Por isso que o Banco Central diz que uma inflação duradoura nos Estados Unidos pode tornar o nosso ambiente muito desafiador. E aí, lendo aqui embaixo, sobre a decisão da política monetária, que foi de aumento de 1 ponto percentual, e aqui no item 20 diz o seguinte, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Ou seja, o que o Copom está dizendo para a gente é o seguinte, olha, na última reunião nós elevamos a taxa Selic em 1 ponto percentual. Ela saiu de 4,25 para 5,25. E agora o Copom já antevê que na próxima reunião nós vamos aumentar 1 ponto percentual de novo. Portanto, a taxa iria para 6,25. E veja, mesmo que nós tenhamos uma taxa de 6,25, ainda assim nós permaneceríamos com juro real negativo. Explico, porque o próprio Copom traz aqui uma perspectiva de inflação, tá? Dada pelo boletim Focus. Deixa eu achar ela aqui nessa página. Aqui no item 4, a expectativa de inflação para 2021 é de 6,8%. Então, a expectativa de inflação para 2021 é 6,8. Quando a gente vê aqui, em 2021, a nossa inflação está em quanto? 4,76. Então, o Copom está dizendo que a perspectiva, a expectativa é que esse ano feche em 6,8. Veja, uma inflação de 6,8 e uma Selic de 6,25, a gente não sabe exatamente quanto que vai fechar o ano, né? Representa que em 2021 nós temos juros reais negativo. E o Brasil, sendo um país emergente, não consegue competir com países desenvolvidos com esse nível de juro. Não à toa, nós temos um dólar aqui que não para de subir, com a perspectiva de inflação de fechar em 5,15. Obviamente a gente não sabe se isso vai acontecer. Bom, o que eu queria trazer nesse vídeo para você é a inflação, ajudar você a entender a leitura da inflação, como que ela é importante. Eu já falei isso aqui em outras vezes, em outros vídeos para o nosso canal, que a inflação ela é muito ruim para nossa sociedade inteira. A gente não quer ter inflação, mas o fato é que a inflação ela afeta principalmente as famílias mais pobres. E é exatamente por essa razão que o Banco Central precisa ter políticas monetárias que sejam razoáveis ao ponto de segurar essa inflação e não permitir uma inflação tão alta como essa que nós estamos vivendo. E hoje, nesse vídeo, eu estou falando especificamente do IPCA, que é o índice utilizado pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional para o sistema de meta. Se a gente fosse falar sobre o IGPM, a história seria outra, seria ainda pior, infelizmente. Então é isso, eu queria saber de você a sua percepção a respeito da inflação aí na tua região. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui um joinha e também compartilha ele para que mais pessoas possam entender e fazer a leitura do índice, além daquilo que mostra na matéria, além daquilo que mostra no jornal. Vamos entender o índice por dentro, entender que cada um tem um senso de uma percepção de inflação diferente, porque nós temos cestas de consumo diferentes, mas olhando o IPCA como indicador econômico, a gente diz que
a nossa economia não tá lá, essas coisas não, para não falar outra coisa, beleza? As razões pela isso, claro, a gente poderia discutir em outro vídeo, mas este é o fato, a inflação fora do controle, acima da meta, prejudicando todo o nosso desenvolvimento econômico, fazendo com que o Banco Central tenha que elevar a taxa de juros, deixando o custo de capital mais caro, deixando com que a gente tenha ainda mais dificuldade de sair dessa crise. Eu espero que a gente consiga sair dessa crise em breve, mas por hora é isso que temos, infelizmente. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!